Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o irmão Vitor. E hoje eu queria falar com os irmãos um assunto bem interessante. Eu abordei esse tema de sonhos. Sonhos, só sonhos. Eu queria falar sobre sonhos. Qual é os seus sonhos da sua vida? Qual é a sua visão dos seus sonhos para o futuro? O que você pensa para o seu futuro? O que você tem imaginado? E eu dei o título e o tema desse vídeo de sonhos. Eu já queria começar de uma forma bem diferente, falando que sonhe grande, muito grande. Eu tô lendo um livro, esse livro aqui, ó, Jornada de Sucesso, o poder de viver os seus sonhos, do John Maxwell. É muito bom. E quando eu estava lendo esse livro, eu descobri, eu aprendi que quando a gente for sonhar, a gente tem que sonhar grande. E a nossa visão sobre esse sonho tem que ser tão grande, esse sonho tem que ser grande para que a gente possa caber dentro dele. Ou seja, o nosso sonho tem que ser grande para que a gente caiba dentro do nosso sonho ou da nossa visão. Quando você for sonhar, quando você for pensar sobre o futuro, não pense pequeno, pense grande, pense positivo. Não pense pequeno, não pense pequeno. Se você pensar pequeno, vai vir coisas pequenas. Mas se você sonhar grande e pensar grande, as coisas vão vir grandes também. E eu queria dar um exemplo do meu pastor. O pastor Danilo, ele me contou uma história uma vez que ele estava necessitado de uma moto, estava precisando de uma moto. E todos os dias ele orava a Deus dizendo: Senhor, me dá uma moto, eu preciso de uma motinha, Senhor, uma motinha velha, Senhor. Eu preciso de uma motinha, Senhor, uma motinha velha, Senhor. Aí foi, orou. E o sonho dele, o desejo do coração dele foi realizado. Ele conseguiu a moto. Só que como ele tinha orado: Senhor, me dá uma motinha velha, uma motinha, o sonho dele veio de acordo com o que ele pediu. Ou seja, quando você for pedir uma coisa a Deus, peça algo bom. Porque Deus, ele pode, ele é o dono do ouro, é o dono da prata, ele é dono de tudo. Ele pode sim conceder coisas boas aos seus filhos, aqueles que o amam, aqueles que o temem. Ou seja, o pastor Danilo, ele aprendeu com o sonho dele, porque ele pediu pequeno. Ele pediu uma coisinha velha, uma motinha velha, e veio a moto, veio uma motinha velha. Mas depois ele começou a pensar mais alto, começou a imaginar mais grande, o sonho dele começou a crescer mais. Ele começou a imaginar ele dentro do sonho dele, e agora ele tem uma moto melhor, uma motinha mais boa, tem um carro. Ou seja, ele começou a ter visão sobre o futuro, uma visão melhor, uma visão mais ampla. Quando você for sonhar, não sonhe pequeno, sonhe grande, sonhe positivo, sonhe coisas boas, coisas que você vai desfrutar e usufruir daquilo que você está pedindo. Acredite que Deus, ele pode realizar os seus sonhos. Acredite que Deus pode realizar, Deus pode te dar, Deus pode te conceder. Provérbios capítulo 16, versículo de número 3, diz assim: confia do Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O que Salomão está tentando dizer aqui? Entrega ao Senhor os teus pensamentos, entrega os teus projetos, fala para o Senhor o que você tem imaginado, o que você tem pensado, o que você quer fazer. E os teus pensamentos, eles vão ser estabelecidos, eles vão se realizar. Mas você tem que depender do Senhor, você tem que ter o temor do Senhor, você tem que entregar nas mãos do Senhor os teus projetos, os teus planos, os teus pensamentos, os teus sonhos, que o Senhor, ele é fiel para te dar, para realizar.
A Bíblia fala em Lucas capítulo 1, versículo 37, que nada é impossível para o Senhor. Ou seja, você tem um Deus, você tem um Jesus maravilhoso, que tudo que você pedir a Ele, nada é impossível para Ele fazer. Tudo é possível, tudo tu podes fazer, tudo o Senhor podes fazer. E ainda mais, Provérbios capítulo de número 19, Provérbios 19, 21, diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Ou seja, ao longo da nossa caminhada, a gente que é jovem, eu mesmo digo por mim mesmo, que quando a gente vai lá, a idade avançando, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, os nossos pensamentos começam a maquinar lá, a gente começa a pensar um bocado de coisa, a gente começa a sonhar, imaginar, ah meu Deus, eu quero isso, ah meu Deus, eu quero aquilo, e a gente fica com aquela ansiedade de ter as coisas. Só que a Bíblia fala que muitos são os nossos pensamentos, mas o conselho do Senhor permanecerá. Ou seja, quando a gente tem planos, não é errado a gente pensar, não é errado a gente sonhar, não é errado a gente querer as coisas, mas tudo é com ordem e decência. Quando a gente entrega os nossos pensamentos, os nossos projetos nas mãos do Senhor, e o Senhor aprova os nossos pensamentos, que tem um porém. Tem muitas coisas que a gente pensa que não é do agrado do Senhor, mas aquilo que a gente pensa que é do agrado do Senhor, Ele aprova. Aí a Bíblia fala, e permanecerá. O conselho do Senhor permanecerá. Ou seja, quando o conselho do Senhor é sobre aquilo que desejamos, os nossos sonhos, eles permanecem, eles prevalecem, eles se concluem, eles se realizam. Quero falar também sobre tentativas. Muitas das vezes a gente tenta, Jesus não está dando certo, Jesus eu não sei o que é que está acontecendo, mas por muito tentar que as coisas vêm a acontecer. Quando você vai, eu estava numa reunião ontem de obreiros e o pastor falava assim, que a gente está na escola, a gente não vai aprender a adição, a gente não vai aprender a ler só uma aula só, não. A gente não aprende a matemática só com uma aula só, não. A gente não aprende a dividir, subtrair com uma simples aula, não. As mesmas coisas, os nossos sonhos. Quando a gente quer conquistar algo, quando a gente quer aprender algo, exige um pouco do nosso esforço. Porque você vai pedir uma coisa a Deus, Deus não vai te dar de mão beijada. Deus vai te dar a possibilidade de você conseguir realizar. A mesma coisa é quando a gente está na escola aprendendo uma coisa. A gente tem as possibilidades de conseguir aprender. Quando a gente vai para a escola aprender português, a professora não nos ensina só uma vez só, mas várias vezes. E ao longo da nossa vida, até ficar mais velho, a gente vai aprendendo. Eu costumo dizer, eu aprendi com um pastor, que a gente é um aluno, que ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida, a gente é um aluno que nunca se forma. A gente se forma assim, no ensino médio, numa faculdade, em um curso, uma profissão, a gente se forma, a gente ganha o diploma. Mas na vida, na nossa vida, a gente sempre vai aprender coisa nova, a gente sempre vai estar em constante aprendizagem, ainda mais com as coisas de Deus. A Bíblia própria fala lá a gente vai estudar as histórias de Jesus, lá em João capítulo 21, nos últimos versículos fala, João diz, que se fosse para anotar, se fosse para escrever tudo que Jesus ensinou e tudo que Jesus pregava, tinha que haver livro, irmão. Tinha que ter papel, tinha que ter caneta para escrever tudo. Ou seja, ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida, a gente sempre está em constante aprendizagem, sempre em constante entendimento. Sempre vai aprendendo uma coisa nova. Ou seja, sempre tente, não desista de tentar, seja persistente, seja perseverante, seja inteiro, seja íntegro no que você quer. Várias tentativas, você pode se frustrar a primeira, a segunda, a terceira, mas
Você vai aprendendo com seus erros, onde é que eu tô errando, e da quarta, quinta você já vai começar a acertar. Você já vai ver as coisas de uma visão diferente. Você já está vendo as coisas do futuro acontecerem, ou seja, não é uma nem duas vezes que você vai tentar e elas vão se realizar. Muitas das vezes Deus quer o seu esforço para Ele conceder as coisas para você. Eu quero falar também sobre acredite em você. Quer ser jovem ou quer ser um senhor, uma pessoa mais velha, esse livro aqui é muito bom. Olha só o que um resumo aqui que ele diz: o jovem não sabe o suficiente para ser prudente e, portanto, tenta o impossível, e a cada geração o alcança. Isso aqui é forte demais, porque a gente é jovem, a gente quer as coisas rápido demais, a gente quer tudo em cima da hora, a gente quer tudo na mesma hora. Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, Senhor, eu quero. Mas às vezes a gente pede tanto e não tem sabedoria ao pedir. E aqui ele fala que o jovem, no começo dos seus sonhos, ou quando ele vai crescendo, ele não tem prudência e não tem sabedoria no que quer, o que vai pedir. Portanto, tenta as coisas impossíveis para conseguir ou para alcançar. E a cada geração o tempo vai passando, aí você alcança. Por quê? Lembra quando eu falei da tentativa de várias vezes? Você não vai conseguir numa só tentativa. Muitos sonhos, eles não se realizam só de uma vez só você tentar. Não. Tente o impossível, que você vai aprender, vai estar aprendendo, e mais na frente, quando o tempo passar, você vai conseguir alcançar. Outro trecho aqui também muito interessante: você pode ter sucesso se mais ninguém acreditar em você, mas nunca será bem-sucedido se não acreditar em si. E eu trouxe até uma pergunta aqui. Acredite em você. Acredite em você. Muitas pessoas, elas vão começar a duvidar. Muitas vezes vem até palavras negativas: ah, você não vai conseguir, você não é palho, você não é capaz, você não tem essas perguntas. Mas ainda mais que ninguém acredite em você, você pode ter sucesso se você acreditar em você. Muitas pessoas não podem acreditar em você. Muitas pessoas vão dizer que você não vai conseguir. Mas se você dizer: eu creio, eu consigo, eu acredito em mim, eu confio em mim, que eu vou conseguir, você terá sucesso. Pegue responsabilidades. Seja sujeito a responsabilidades. Quando algum pastor, a sua mãe, o seu pai lhe der uma responsabilidade, agarre ela, porque a responsabilidade vai gerar juízo, vai gerar peso sobre a sua consciência e você vai amadurecer naquilo. Você vai passar a ser mais sábio, você vai ter mais visão de clareza, uma visão clara, uma visão ampla do que você quer. É que nem na obra, quando a gente quer crescer na obra, a gente vai pegar as responsabilidades, e aquelas responsabilidades que a gente pega, a gente vai demonstrar a confiança sobre aquela responsabilidade que certa pessoa deu sobre nós. Por exemplo, o porteiro da igreja, quando a gente pega a responsabilidade de ficar na portaria, a gente tem que cumprir com o dever, porque o porteiro é o primeiro a chegar e o último a sair. A gente tem que cumprir essa responsabilidade. Vai gerar juízo e vai gerar peso sobre a nossa consciência de que devemos estar lá primeiro do que todo mundo e sair antes e sair o último de todo mundo. Sair depois de todo mundo. Sempre e também sempre pense positivo. Diga não a palavras negativas. Seus pensamentos, quando você está quieto, você está ali imaginando, você está matutando o que você está pensando. E muitas das vezes vem aqueles pensamentos negativos, aquelas palavras negativas, você começa a lembrar. Exclui isso, começa a pensar coisas positivas. Porque coisas negativas atraem a negatividade, as coisas não vão dar certo, mas quando você pensa positivo, traz a positividade, as coisas vão começar a acontecer. Pense positivo, tenha amor pelo que você está fazendo. O seu sonho você tem que amar. Você tem que se perguntar: é isso mesmo que eu quero? É exatamente isso que eu quero para mim?
O que eu estou fazendo é para me agradar ou para agradar os outros? Ou é para os dois? É para me agradar e para beneficiar os outros? Que tem sonhos que a gente se beneficia e tem sonhos que a gente tem para nós que podem beneficiar os outros também. Então faça com amor. Tenha amor pelo que você está fazendo. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, vai nos falar sobre o amor, que diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, ainda mais nos seus sonhos. Tem horas que a gente sofre para conseguir os nossos sonhos, para conseguir realizar aquilo que nós desejamos. Tem horas que falta a fé, a gente fica que nem um Tomé, meio incrédulo. Será, meu Deus, que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir, Jesus? Tem coisas que a gente tem que suportar, que a gente tem que engolir, que a gente tem que ficar calado, que a gente tem que suportar. Porque a gente tem que saber a hora de falar e a hora de ficar com a boca fechada. E por muito falar, possa ser que você acabe destruindo o que você quer para sua vida. E tudo suporta. Você tem que suportar as coisas. Você tem que sentir, sofrer um pouco. Porque pela dor vem a felicidade. Já era isso que eu tinha para falar, já tá bem longo aqui. Então, é uma palavra assim mais dedicada, um assunto mais dedicado à mocidade, os jovens. Eu tenho 20 anos e quando eu tinha ali a base dos meus 17, 18, 19, até chegar agora nos meus 20, eu ficava imaginando muito acerca do meu futuro, na igreja, o que eu quero para minha vida, como vai ser o meu futuro daqui para frente, entendeu? Todo jovem pensa isso, não pensa? Então a gente tem que ter uma visão clara, fazer perguntas de clareza, compartilhar os nossos sonhos, os nossos pensamentos com algumas pessoas, mas não é todas. Tome cuidado. Se você contar os seus sonhos para pessoas que não têm sabedoria ou para pessoas imprudentes, você pode acabar com o seu sonho. Preste atenção nisso. Ou seja, procure pessoas experientes, procure pessoas que sonha o mesmo ponto de vista que você ou entende o seu ponto de vista, principalmente as pessoas mais velhas, as pessoas que já têm mais anos vivido que você. Elas são uma das melhores pessoas para você conseguir as suas respostas das suas dúvidas. São essas melhores pessoas. Ou seja, procure pessoas para você conversar sobre o seu ponto de vista, sobre o seu futuro. Então, é isso que eu tinha para falar. Que você possa refletir, que você possa imaginar e que os seus sonhos, em nome de Jesus, possam se realizar. Que você seja firme e constante, que nem diz lá em 1 Coríntios capítulo 12. Seja firme e constante, tanto na obra do Senhor, quanto na sua vida pessoal. Que Deus sim tem o poder de te abençoar. Amém? Até a próxima.